O Brasil recebeu da Organização Mundial da Saúde, em 2006, o certificado de interrupção da transmissão da doença de Chagas pelo barbeiro. Mas a doença não acabou. Pelo contrário, foi a quarta causa de morte por doenças infecciosas e parasitárias no país. Cerca de 40% das vítimas por Chagas na América Latina são aqui no Brasil. Para entender um pouco mais sobre esta doença, o Cidadania recebe hoje o professor emérito da Universidade de Brasília, Antônio Teixeira, um dos maiores especialistas brasileiros no assunto. Ele é doutor em patologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, tem pós-doutorado pela Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, entre outras universidades estrangeiras. Olá, professor, seja bem-vindo aqui ao Cidadania. Satisfação. Explica para a gente, então, a gente tem essa ideia de que a doença de Chagas é transmitida pelo barbeiro, mas essa não é a única forma, não é? Na verdade, o barbeiro é um protagonista muito importante, porque ele teria iniciado o ciclo de vida que propiciou a transmissão do Trypanosoma cruzi para os mamíferos. E, finalmente, há não mais do que, 9, 10 mil anos atrás, para os humanos que naquela época habitavam a América Latina. Então, o barbeiro é hematófago, ele vive alimentando de sangue de mamíferos. Ele adquire do mamífero e depois, sugando outro animal, ele transmite. E o homem entrou nessa cadeia. Por quê? Porque ele, naquela época, e, na verdade, às vezes a gente não sabe quem está habitando melhor, se o barbeiro ou o homem. Mas então esse certificado da OMS, né, foi só com relação ao barbeiro. A doença pode continuar sendo, pode eventualmente vir a ser transmitida por outros insetos também. A gente tem de considerar tudo que é dito com a devida consideração. Mas o cientista tem a obrigação de pensar com liberdade e criticar. E esse é o meu papel. São 140 espécies diferentes de barbeiro. Poucas dessas 140 espécies domiciliam. E são aquelas que são suscetíveis à ação do inseticida. As outras espécies vivem na vida selvagem, eles entram nas casas e voltam. Então, sempre há a possibilidade de alguém, ainda que raramente, seja infectado pela picada do barbeiro. De maneira que é uma responsabilidade que eu não arcaria. É essa informação de que a transmissão via barbeiro está sob controle. Então, mesmo no caso do barbeiro não está sob controle, mas existem também outras formas, né? A gente até tem uma tabelinha aqui mostrando que pode ser transmitido até por via oral. Na verdade, muitos mamíferos são insetívoros. Ao comer um barbeiro contaminado com Trypanosoma, ele se infecta. E, eventualmente, um barbeiro pode contaminar algum alimento humano. Ou, senão, o homem pode comer caça sem o cozimento adequado. E é possível que, ingerindo a carne crua, também o contamine. Eu diria, já se fala também em suco de açaí. É necessário que a gente tenha cuidado e atenção para todas essas possibilidades. Inclusive, a contaminação de indivíduos sadios pela transfusão de sangue de chagásico, ou se não por acidente em hospital, em laboratório. Tudo isso contribui para o quadro da endemicidade com taxas elevadas de prevalência da infecção pelo Trypanosoma cruzi, inicialmente na América Latina, onde diziam que a doença se restringia à América Latina. Mas tem a transmissão que diziam que era congênita, que a mulher é que transmitia para o feto. Um pensamento misógino na ciência. É como se o pecado do mundo estivesse no útero da mulher. O homem transmite também o Trypanosoma cruzi e contamina a parceira sexual com maior eficiência, talvez, do que o fluxo vaginal contaminaria um homem sadio. De maneira que, na verdade,
A doença de Chagas hoje está nas metrópoles. A doença de Chagas subiu para todo o hemisfério norte. Inicialmente era o êxodo rural que trazia os chagásicos para as grandes metrópoles. E temos, inclusive, no mundo também, as pessoas estão morrendo de doença de Chagas, né? Mas aí seriam aquelas que migraram. A essa altura já se vê que tem casos autóctones. Eu conheço um recente, por exemplo, na Itália. Um casal de italianos teve uma criança e tinha doença de Chagas aguda. E os pais não tinham? E os pais não sabiam que tinham. De maneira que é necessário prestar atenção a essas nuances. Então, o que nós estamos trazendo aqui para dizer claramente que doença de Chagas, a infecção pelo Trypanosoma cruzi é sexualmente transmissível em humanos. É isso que eu quero dizer com clareza para o nosso telespectador, porque isso é uma obrigação de um cientista que trabalhou com recurso público. E não dizer aquele que ele tem conhecimento é não honrar o recurso do contribuinte. E morrem, então, no mundo, são de 7 a 8 milhões de pessoas, né, pelos dados, né, infectadas, pessoas infectadas, não que morrem. E no Brasil, entre 1,9 a 4,6 milhões. Esse foi o dado do consenso, né, sobre Chagas. Por que tem essa indefinição tão grande, né, entre 1,9 a 4,6 milhões? Não se tem certeza? Primeiro, não se faz ciência com consenso. Ciência se faz com conhecimento novo, paradigmático, que muda o entendimento a respeito daquilo que é fundamental para, no caso da saúde, a preservação da saúde humana. Porque sem saúde, o homem não tem sequer a dignidade. Dignidade? Sim. É aquilo que você leva consigo quando deixa o seu lar, em busca de emprego, trabalho, educação, uma boa alimentação, para o exercício da cidadania. Quando você fica doente, você perde tudo. Tudo isso se chama dignidade. Então, nós devemos ter muita atenção para essa questão da doença de Chagas, olhar esse assunto com muita responsabilidade, porque eu desconheço a respeito desses números que pudesse indicar uma realidade que aí está. Como assim? Mas isso é que existe? Muito bem. E porque existe nessa dimensão, é aí que nós temos de examinar criticamente e tentar contribuir, trazer informação nova. Você quer ver? Esse dado de 6 milhões é de um inquérito da década de 80. Então já vão 20, 40 e poucos anos. Então podem ser muito mais. O que significa isso? Naquele tempo, o Brasil tinha 70 milhões de habitantes, hoje tem 200 milhões. E então, essa cifra repete a realidade de hoje? Eu não sei. O que eu sei é o seguinte: essa cifra foi obtida com um único teste que se fazia quando colhia no campo uma gotinha de sangue e levava para o laboratório. Esse único teste chamava imunofluorescência. Verificou o anticorpo. E sabe o que é que nós descobrimos? Que 2/3 dos chagásicos não têm o anticorpo. E que esses 2/3 restantes só se conhece quando se faz o teste de DNA. E que não é feito na rotina. E é necessário que a gente converse, busque um diálogo afetuoso, civilizado, no sentido de juntar esforços para proteger a saúde dos brasileiros e dos cidadãos, não só da América Latina, hoje os cidadãos de todo o mundo. E esse teste seria mais complexo, mais difícil de ser realizado, o teste de DNA? Para fazer esse teste, no estado da arte, você precisa fazer uso de radioativo, para que você faça a contraprova daquilo que aparece no primeira
análise. Só com esse segundo, aí você confirma. E depois, uma confirmação da confirmação. O que significa? Pega aquilo que você viu, manda fazer o sequenciamento daquele DNA. E esse sequenciamento, que foi retirado das células do sangue do chagásico, vai mostrar que aquilo, na verdade, é DNA do Trypanosoma cruzi. E aí não tem como negar. Então, para conversar com você, com esse nível de confiança e de responsabilidade, é necessário que se tome todas as precauções. Porque quando você publica, você vai até onde é necessário, até onde precisar ir, para defender aquilo que você acredita, porque você viu e você fez. É o que nós estamos aqui hoje conversando. A doença de Chagas, na verdade, ela afeta o intestino e o coração. Mata mais, 90% ou mais dos casos, por falência do coração. E o restante, corrupção do intestino. Então, do ponto de vista endêmico, é essa a verdadeira corrupção que mina as forças e energias do país. É aquela que é drenada pela doença de Chagas e que não se dá devida atenção. E se diz que é doença negligenciada e que é doença de pobre, e sendo de pobre vai para debaixo do tapete. A gente precisa falar com muito mais carinho com o nosso povo. E os sintomas, então, da doença de Chagas, quando eles começam a aparecer, ela já está mais avançada? Seria melhor fazer um teste para detectar com mais antecedência? Você pode fazer isso, que eu não vou repetir, porque você é um expert quando faz uma definição dessa me perguntando. Então, fica tudo fácil para mim. Uma pessoa pode ter adquirido a doença de Chagas pela via sexual em útero e morrer de qualquer outra coisa. Por exemplo, talvez seja mais possível que morra atravessando o eixão. Parece que o trânsito é a primeira, se não é a primeira, é uma das primeiras causas de morte no país. Então, o que eu quero dizer é, olhando para os meus amigos, as famílias de chagásicos, porque todas as famílias de brasileiros, há 3 gerações aqui, todas elas, já teve alguém que morreu de doença de Chagas. Eu posso falar isso sem medo de errar. E a doença de Chagas está nas metrópoles. E não é porque aparece um barbeiro no plano piloto, que pode aparecer, que isso é o medo da doença de Chagas. Não. É a transmissão pela via sexual. Que é a mais preocupante no momento, então. É a mais preocupante. Se nós não examinarmos o assunto com o discernimento, com o cuidado necessário e a coragem para tomar as providências. Porque agora, se você sabe que essa é a principal via de transmissão, isso é o que eu acho. E eu quero que se procure estudar isso para saber qual é o meio termo, onde é que realmente a transmissão sexual representa a maioria dos casos. O fato é que 2/3 dos indivíduos nascidos de mães chagásicas, de pais chagásicos, eles nascem com o Trypanosoma cruzi sem o anticorpo. E se não tem o Trypanosoma cruzi, tem a herança do cruzi, que são, vamos dizer assim, as impressões digitais daquilo que ele herdou dos ancestrais, que é o DNA do Trypanosoma cruzi dentro do genoma de uma pessoa como eu, que meu avô morreu de Chagas, que não tem a infecção do Trypanosoma vivo, mas eu tenho no genoma as marcas digitais daquilo que maltratou o meu avô. Eu tenho as mutações no meu genoma e nós precisamos saber, e essas mutações sozinhas, se um parasito vivo dá a doença de Chagas, isso é algo que nós precisamos discutir. E essas mutações, então, elas ficam por gerações. Assim, o seu avô ainda chegou até o senhor. É a transmissão chamada vertical. É aquilo que passa dos parentais para as progênies. Isso significa muita coisa. Em 1/3 dos casos, ou menos, não se sabe porque precisa se estudar, e se estuda muito pouco. Inclusive, parece que esse é um assunto que não existe, porque a doença está sob controle, dizem as autoridades. Enquanto eu, da minha posição, eu fico com essa responsabilidade de dizer, infelizmente, eu não posso concordar.
Agora, e essa transmissão sexual, ela pode ser prevenida com as tradicionais formas de barreira, preservativo? É eficaz para interromper a transmissão? Essa é a importância do conhecimento científico. Isso é o que resulta quando jovens e pessoas interessadas nos laboratórios de pesquisa encontram algo novo que leva a esse caminho. Eu não induzi você a me dizer qual é o caminho a seguir. Você viu com clareza, que maravilha. Então eu só diria exatamente isso que você acabou de fazer. É isso que nós precisamos fazer. Educação, informação e comunicação para a saúde. E nós precisamos acabar com essa coisa de hipocrisia, de não falar de sexo, porque até a prevenção de AIDS saiu da mídia. E a AIDS está voltando. Nós precisamos, sim, conversar com a sociedade, dialogar democraticamente para que se encontre o caminho adequado. Porque o fundamental é a saúde. Porque quando se perde a saúde, se perde a dignidade e a cidadania. Professora, a doença de Chagas, ela tem os sintomas, a forma aguda, mas tem também a crônica, né? Que aí já são um outro tipo de sintomas, quando ela entra nessa fase, né? Que seriam esses desmaios, palpitações, dores no peito, inchaço nas pernas. Ela tem características um pouco diferentes. Você sabe que me parece que a natureza, a vida, é tão generosa comigo. Eu estou conversando com uma pessoa que pode ser aquela para induzir e programar educação, informação e comunicação para a saúde. Você acabou de dizer as coisas com simplicidade. E por quê? Qual é a dificuldade de nós sermos sinceros, de nós irmos em busca daquilo que interessa à humanidade? Então, eu lhe dou parabéns pela maneira simples com que esclareceu para os telespectadores tudo isso e dizer, sim, educação é a base de tudo, inclusive a proteção de doenças sexualmente transmissíveis. Sobre o início de sua ponência, não é? Não em espanhol, que a gente precisa, de vez em quando a gente ouve, diz tudo. Então, de sua descrição, da sua narrativa, a doença de Chagas aguda é aquela que aparece logo em seguida à entrada do tripanosoma no organismo. Se for pela via sexual, isso pode levar à absorção do concepto, pode levar a aborto, pode levar natimorto, morte perinatal, ou pode nascer nascer e crescer com a infecção viva, o tripanosoma, ou pode nascer sadio. Felizmente, a maioria nasce sadio. Nós precisamos estudar muito isso em todo a América Latina, e aí eu me cuido mais da América Latina, desde quando o norte não está muito ligando para a doença de Chagas. Porque depois vem a fase da fase aguda, que desaparece espontaneamente, geralmente, não é? Não mata na fase aguda, não. A pessoa fica com a infecção, pode ter um exame positivo. Em um terço dos casos, o exame de anticorpo. Na totalidade, o exame de DNA. E então, a pessoa pode ficar sabendo. E se a pessoa sabe que tem um teste positivo de DNA e anticorpo, significa o quê? Que a vida vai mudar, vai ser amanhã diferente do que é hoje? Não, a vida continua do mesmo jeito. A ciência não acrescentou nada, apenas constatou uma realidade que era desconhecida. Para que essa zanga com um conhecimento revolucionário e novo? A gente deve viver de mãos dadas com isso, porque é isso que nos ajuda a preservar nossa saúde. Nós precisamos evoluir desse ponto de vista, de achar que a única ciência que interessa é aquela que bota o dinheiro das novas tecnologias no bolso do investidor. Na minha forma de ver, a ciência que eu gosto é aquela que me faz ter o sentimento bom de zelar pela saúde humana. E a pessoa, quando é contaminada, ela pode também ter um período de incubação? Ela não apresenta logo os sintomas? Muitas vezes a incubação é a vida inteira e a pessoa morre de outra causa qualquer. Mas em um terço desses que você acaba de falar, pode vir aqueles sintomas, o agravo no coração. Uma pessoa que estava bem, aparentemente, morrer subitamente.
Eu me lembro quando eu era criança, lá no interior, de uma pessoa muito conhecida, que está, inclusive, é um personagem do livro que eu acabei de escrever, Chagas, uma ficção científica. E esse personagem, o Abelardo, vinha voltando da fazenda do fim da tarde, eu abri cancela, atravessando a cerca da sua fazenda, deu um grito lancinante e caiu. Morte súbita. Pode morrer assim, estando trabalhando o dia inteiro e depois morrer. Apagou rapidamente. Ou e ele nem sabia que tinha? Hein? Ele nem sabia que tinha doença. Ele não sabia, porque naquela época, inclusive, nem se fazia esses exames. Tudo isso é conquista da ciência, né? Então, e muitos outros assim, ou senão aqueles como Braulio, que era um indivíduo que tinha uma loja de secos e molhados lá no interior da Chapada Diamantina, em Maracás, na Bahia, onde eu nasci. Pai de Zeca, meu amigo querido, e Braulio, que ganhava o sustento da família, daqui a pouco não conseguia subir a ladeirinha da praça. Inchou e morreu 3 meses depois. Então é isso que é Chagas. Essa é a nossa realidade. Isso está acontecendo nas metrópoles, aqui no Brasil. Só que a doença foi tão estigmatizada que ninguém quer que alguém saiba que é portador de doença de Chagas, porque aquilo fala sobre o seu passado. Eu acho que isso é uma crueldade. O senhor percebe que as pessoas têm, que existe um estigma? Um estigma? Esse estigma é que levou, depois da doença descoberta, a 40 anos de negação, onde ela foi redescoberta por Salvador Maza, na Argentina. Porque aqui, mais ou menos por volta de 1920, ou seja, 11 anos depois da descoberta, o Dr. Carlos Chagas foi processado. E foram dizer a ele, isso no Ministério da Saúde daquela época, que era o Ministério do Interior, uma divisão de saúde. Foram dizer a ele que a doença dele, que só existia na província, e de poucos casos que só ele conhecia, era uma vergonha para o Brasil, porque impedia que os estrangeiros migrassem e escolhessem o Brasil para trabalhar. Então ele foi processado, mas Salvador Maza pegou e levou adiante, descobriu na Argentina. Em pouco tempo ele publicou, ele achou mais de 1.700 casos agudos, que são raros. Quando existe um caso agudo, não sei, se poderia dizer, já ouvi muitos palpites, para cada agudo existe pelo menos 1.000 que não se teve conhecimento da infecção inicial. Você tem uma ideia da endemicidade dessa doença, da sua importância como nosologia, descoberta por um gênio brasileiro, que morreu cedo, e diz a família, com a contribuição dos algozes. E quando se descobre a doença, como é o tratamento? O tratamento, quando a doença está avançada, por exemplo, se for no intestino, é cirúrgico. Tira o pedaço que dilata e que não funciona. E então, essa pessoa volta a ter um ritmo intestinal razoável. Quando é no coração, você vê que esse é um aspecto da doença que nós verificamos. Eu estava trabalhando na Cornell, eu tinha 30 anos de idade nessa época, em Nova York, e nós descobrimos que a doença de Chagas não é o Trypanosoma cruzi que faz, destruindo as células. A doença de Chagas, quem faz, são as células do sistema de defesa da pessoa, que atacam o coração, devido àquelas mutações que podem alterar o genoma e modificar a maneira do sistema de defesa reagir. Isso é autoimunidade. Como é que trata uma doença autoimune? Primeiro, a única droga que existia para tratamento da doença de Chagas é o nitroderivado. Quando eu falo de nitroderivado, é quase igual a nitroglicerina. E nós verificamos que não causa nenhum benefício. Não cura a doença e, além disso, é cancerígeno, esterilizante. E nós publicamos isso há 30 anos atrás, logo que voltamos dos Estados Unidos, para a Universidade de Brasília. Mas ele continua sendo usado até hoje? Continua até recentemente, porque depois nós fizemos 6 publicações sobre isso e sempre existe. Agora, a gente precisa ver nessa coisa de acusar, de achar que alguém tem culpa. Isso não resolve nada. Nós precisamos ver as ações
importantes, éticas, corretas, por exemplo, do laboratório Roche-La Hoffmann, que produzia droga e vendia para toda a América Latina. Quando nós publicamos, e aquilo foi aceito em jornais de grande responsabilidade no âmbito da ciência, a Roche parou de fabricar. Que coisa linda! Mas aí eu soube que compraram a patente da Roche e abriram uma fábrica em Pernambuco. E então isso é distribuído gratuitamente. Não cura e dá câncer. É distribuído pelo SUS? É distribuído, eu não colocaria o SUS nessa história. O SUS é uma entidade que depende de gente. É necessidade política de fazer alguma coisa e como não se sabe o que fazer, não houve, porque nunca leu Thomas Hobbes. 1645, Thomas Hobbes disse isso. Quando você não sabe o que fazer, não faça. E aqui fazem. Mas, felizmente, a comunidade científica se juntou em grupos para avaliação do tratamento. E, por último, agora chegou o resultado. O tratamento realmente não deve ser feito. Então, você vê a importância da ciência, de um trabalho coletivo, da comunidade que dialoga. E nós precisamos que esse diálogo chegue à Organização Mundial de Saúde, chegue ao Ministério da Saúde, que ao invés de ficar zangado com quem descobre o que não devia, pudesse ajudar, ao invés de atrapalhar. É o que nós gostaríamos tanto. Nós continuamos lutando por um país civilizado, com saúde, dignidade e educação. Professor Antônio Teixeira, muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania e parabéns aí pelo seu trabalho, sua pesquisa aí sobre a doença de Chagas. Com certeza o senhor ajudou a esclarecer muita gente hoje. Tudo pelo amor ao chagásico. Nosso programa de hoje foi sobre a doença de Chagas. Se você quiser rever, baixar ou repassar o link, é só acessar nossa página na internet, no endereço senado.leg.br/TV, ou então o canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser fazer algum comentário, crítica ou sugestão, você pode mandar um WhatsApp para 61 99966 1616 ou telefonar de graça para 0800 61 22 11. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.